Olá, amigos do canal Pão da Vida, como vocês estão? Tudo bem? O meu nome é Silvio Costa, para aqueles que não me conhecem, e gostaria de hoje trazer uma porção da palavra do Senhor para vocês e compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem me revelado após uma leitura bem extensa da palavra a respeito do assunto. E pretendo conversar hoje com vocês aqui a respeito do assunto o milênio. E pretendo responder para vocês, pelo menos mediante aquilo que eu entendi pela palavra, de quando o milênio vai ocorrer, se já ocorreu, e onde o milênio vai acontecer ou se já está acontecendo. E então vocês vão entender mais à frente todo esse contexto, tá bom? Então, o milênio acontecerá na Terra ou no céu, tá? Ou já aconteceu, tá? Então eu pretendo mostrar para vocês aqui o meu ponto de vista, enfatizando segundo a leitura da palavra, tá bom? Vou procurar ser bem rápido aqui, porque eu tenho percebido que as pessoas não têm muita paciência para ouvir vídeos mais extensos, mesmo se tratando de assuntos tão importantes, quando se trata da palavra de Deus. Diferentemente de outros vídeos, né? Que não estou querendo dizer que o irmão ou a irmã, nesse caso, mas pelo menos as pessoas, quando se trata de assuntos que não são assuntos tão relevantes, muitas vezes vídeos torpes, normais, aí as pessoas param de comédia, ficam horas e horas assistindo, e quando se trata da palavra de Deus, infelizmente as pessoas não têm muita paciência. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você peça sempre a orientação a Deus, a guia que o Espírito Santo te guie, que Ele dê paciência para que nós possamos aprender a palavra do Senhor. E para aprender a palavra do Senhor, a gente precisa ler e meditar. Isso muitas vezes demanda tempo, tá bom? Mas eu sei que também muitas vezes as pessoas também não têm muito tempo, e vamos direto ao assunto. Para contextualizar os irmãos nesse assunto, tá? Mesmo sem pretender aqui esmiuçar tudo, porque é impossível, eu vou então, em determinados momentos, citar para vocês e deixar aqui nos cards aqui em cima um vídeo onde eu falo mais demoradamente sobre determinados assuntos, para que vocês possam entender. Antes de mais nada, eu queria te orientar aqui, tudo que for falado aqui, você comprove na palavra. Você depois pegue a palavra, pegue a Bíblia, pegue nesses versículos, nesses capítulos, textos bíblicos que eu vou mencionar, e você faça uma leitura cautelosa desses textos bíblicos e medite. Leia com bastante atenção e medite na palavra, buscando na própria Bíblia a resposta para determinadas dúvidas que surgirem na sua mente, no seu coração, certo? Antes de mais nada, então, eu gostaria de orar com você ao nosso Senhor Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço, Pai, pelo privilégio de estar aqui para poder ler a Tua palavra, Senhor. E te peço, Pai, em primeiro lugar, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique de todo mal, Senhor. Nos guie na leitura da Tua palavra e nos dê o perfeito entendimento. Nos dê, Pai, a cada dia, Pai, aumente a nossa fé e nos dê cada vez mais interesse em aprender das coisas do Teu reino. Em nome de Jesus te oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém, meu irmão? Então vamos direto ao assunto aqui. Gostaria então de, antes de mais nada, já começando lendo aqui com você a Apocalipse, tá? Capítulo 20, dos versículos 1 até o versículo 4, certo? Então vamos ler aqui, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vamos aqui a alguns pontos importantes. E vi descer do céu um anjo. Que anjo é este? Anjo, vamos na essência da palavra, um mensageiro, um ser celestial. Esse anjo aqui é Jesus, que tinha a chave do abismo. Que abismo é este? A terra. Isso aqui é o abismo, este mundo aqui que jaz no maligno, tá bom? E essa grande cadeia que Jesus tinha na sua mão não é uma cadeia, uma corrente, é algo físico, tá? Isso é no campo espiritual. Então ele prendeu Satanás na circunscrição terrena, tá certo? Então está dizendo aqui, né? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Por que ele prendeu Satanás? Porque Satanás, no seu reino lá, ele quis ser maior do que Deus, e ele enganava os seus servos lá, e foi ele que enganou a muitos. Tanto é que se diz que
faz constar na palavra de Deus que 1/3 das estrelas do céu vieram junto com ele, ou seja, Satanás arrastou esses seres celestiais, porque ele os enganou. Então, o castigo dele foi ele ficar preso na circunscrição terrena, tá bom? Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, tá bom? Então, como eu já mencionei anteriormente, ele foi preso aqui na circunscrição terrena, até que os 1000 anos se completassem, tá? E esses 1000 anos, isso aqui é muito importante, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, uma imagem um pouco maior para a gente conversar aqui, no olho no olho. Esses 1000 anos, é muito importante isso. Isso tem causado muitas dúvidas nas pessoas. Esses 1000 anos são literais ou é um ano ou não? Então, eu afirmo para vocês que esses 1000 anos não são 1000 anos literais. 1000, pela palavra de Deus, assim como 3, assim como 7, são números simbólicos, né? E números que exprimem uma mensagem completa, tá? Então, o 1000, ele é um número perfeito. Então, é um período perfeito de tempo. Não se prendam a esse campo físico aqui, achando que 1000 anos são 1000 anos literais. De forma alguma. 1000 anos são 1000 anos, 1000 anos com um tempo perfeito de Deus. E quando começariam esses 1000 anos, a contagem desse tempo perfeito, né? Ou seja, quando se daria esse início, eu vou mostrar para vocês durante as leituras da palavra aqui, tá bom? Gostaria então de ler agora para vocês no livro de Mateus, capítulo 24, tá? Já vamos colocar aqui em Mateus, no capítulo 24, para a gente se contextualizar e entender exatamente essa questão do milênio, tá? Vou ler aqui a princípio aqui dos versículos 1 até o versículo 3, tá? O sermão profético, o princípio de dores, né? Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então aqui nós temos duas situações, tá? Inicialmente aqui, lá no próximo ao templo, nem todos eram seus discípulos, né? Ali alguns judeus ali de toda espécie, tá? De credo, e se aproximaram dos discípulos, e quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar. Então ali Jesus esteve ali no templo, lá ministrando ali, falando para alguns, tá? E nessa situação aqui, se aproximaram de Jesus e dos seus discípulos, e Jesus menciona para eles aqui, olha, tá vendo esse templo aqui? Aqui não ficará pedra sobre pedra. Agora Jesus estava falando de algo específico daquele momento? Não, ele estava falando, no decorrer do caminhar da humanidade, aqui não vai ficar nada. Ele estava querendo dizer que não só ali no templo, naquele templo físico, mas em toda a extensão da terra, certo? Mas ele foi mais específico, né? Falando aqui, vocês estão vendo esse templo muito bonito, vocês estão admirando isso aqui tudo, mas aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo aqui vai deixar de existir. Mais ou menos foi isso que Jesus estava querendo falar para as pessoas, né? E os discípulos ali, depois indo lá no Monte das Oliveiras, foram em particular para ele, né? E pediu para ele falar algumas coisas ali. Quando vai acontecer essas coisas que o Senhor está falando, mestre, né? Então Jesus ele vai explicar para os discípulos e vai falar sobre as questões do reino, né? Do fim dos tempos, de quando ocorreriam esses vários sinais, né? Que até se chegasse a consumação dos séculos, e que também que sinal haveria da sua vinda, ou seja, da manifestação do seu reino. E foi pretendendo responder a essas questões que se dá o desenrolar, né, do sermão profético de Jesus, falando sobre as coisas do fim dos tempos, né, o início, o princípio das dores, o que ocorreria no caminhar da humanidade e a respeito da sua vinda, né, gloriosa, e da manifestação do seu reino aos seus servos, aos profetas e seus discípulos, tá bom? Então, a gente precisa, então, ler mais aqui no versículo 15, vou puxar aqui mais para baixo,
Jesus então vai falar sobre a grande tribulação. Então a gente precisa também, para entender, se contextualizar e entender no final a responder essa pergunta em relação ao milênio, de quando começará e quando terminará e onde será, se dará, se na terra ou no céu, a gente precisa entender também a questão da grande tribulação e da abominação da desolação. Porque para que ocorra uma coisa, a questão da volta de Jesus, a manifestação do seu reino, a gente tem que algo teria que ocorrer antes. E que algo seria esse, né? O versículo 15 vai responder, né? Então, a respeito da grande tribulação, Jesus vai falar assim: quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então, a gente precisa entender o que é a grande tribulação e o que é também a abominação da desolação, certo? Então vamos lá. Como eu falei, eu não vou conseguir falar tudo aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui em cima depois um vídeo onde eu vou explicar o que é a grande tribulação, ou o que foi a grande tribulação, e o que foi também a abominação da desolação, ou o sacrilégio terrível, né? Ou a abominação que causa desolação. Todos esses termos se tratam da mesma coisa. E a questão da grande tribulação, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de falar para você o seguinte: diferentemente do que a maioria das pessoas entenderam, e eu acho que as pessoas perderam um pouco o fio da meada, entendi pela palavra que a grande tribulação foi um fato ocorrido com a pessoa de Jesus Cristo. Não é algo para o futuro que vai acontecer com parte da humanidade. Não. A grande tribulação, se vocês pegarem todos os textos bíblicos que fazem menção a ela, vocês vão entender perfeitamente, após meditar muito na palavra, e pegando todos os textos que tratam do assunto, vocês vão ver que a grande tribulação, ela ocorreu com a pessoa de Jesus Cristo. E eu vou mostrar para vocês outros textos bíblicos, e de repente, inicialmente, você pode até estar chocado, mas a grande tribulação não é algo que vai ocorrer no futuro, com uma parte da humanidade, é um sofrimento terrível? Não. A grande tribulação foi algo que ocorreu com a pessoa de Jesus Cristo. E da mesma forma, a abominação da desolação, que também foi algo que ocorreu com ele. Então é sobre isso que Jesus está falando, tá? Nós lemos aqui, e vou ler mais uma vez esse versículo, ó. Quando, pois, virdes está no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então nós vamos ver lá o que Jesus está fazendo menção a respeito do profeta Daniel, tá? Nós vamos lá. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse lugar santo aqui que Jesus fala, lugar santo, é o seu corpo físico. Diferentemente do que alguns entendem, que seria um templo físico, o templo em Jerusalém, o templo de Deus, até fazem menção ao que ocorreu no ano 70 depois de Cristo ali, sobre a profanação do santuário do templo, né, que existia pela a destruição. Eu não entendi dessa forma. Lendo a palavra e entendendo todas as coisas, os aspectos, eu entendi que o lugar santo é o corpo de Jesus Cristo, era o corpo físico dele, né? Assim como nós somos o templo do Espírito Santo, Jesus era o templo do Espírito Santo do Pai, tá? Então ele era o lugar santo. E a abominação da desolação, o que foi? A abominação que causa desolação, o sacrilégio terrível, isso foi o que fizeram com o corpo dele na cruz. O prenderam na cruz, após ele ter o seu corpo passado aquela grande tribulação que Jesus sofreu, né, naquele período ali. O prenderam na cruz e o cravaram numa cruz com o corpo totalmente dilacerado. Ou seja, aquilo ali foi o pior ato que poderia ter ocorrido, né, com qualquer pessoa, ainda mais se tratando do próprio Deus, né, do próprio Deus encarnado, na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio para salvar a humanidade e o que fizeram com ele? O rejeitaram e o mataram e o crucificaram. Aquilo ali foi a profanação do templo, tá? Eu vou deixar aqui no card agora, né, você vai estar aparecendo aí, onde eu falo que Jesus Cristo foi a cidade santa que os gentios pisaram por 42 meses, tá bom? E para contextualizar vocês, essa questão desse tempo, né? Dessa semana, dessa última semana de Daniel também. Depois eu posso deixar também aí no card um vídeo que vocês vão poder entender melhor. Eu entendi que a 70ª semana, né, de Daniel, ela ocorreu, já ocorreu, né? Ela em si iniciou ali no
batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, onde iniciou ali o ministério público de Jesus, tá bom? A partir dali, contou-se 3 anos e meio, tá? Até a sua morte. E no dia da sua morte, foi exatamente o estabelecimento da abominação da desolação no seu corpo, tá? E após ali, 3 anos e meio, ou seja, vamos colocar exatamente 1335 dias, nós vamos ler essa referência, onde ali se manifestou o Senhor Jesus espiritualmente a todos os seus servos, ao primeiro homem salvo, desde o primeiro homem salvo até o último que havia morrido antes dali da sua vinda, tá certo? E vocês vão entender mais perfeitamente, peço que você não se espante com essa minha afirmação, mas tudo que eu estou falando aqui eu posso mostrar para vocês na palavra e vocês vão entender e vão ver que tudo faz sentido, tá bom? Então, só relembrando vocês, né, o Senhor Deus, ele orientou o seu povo de Israel, né, ali, quando estava no deserto, a que fizesse um santuário terrestre. E esse santuário ele foi dado tendo como modelo o que há no céu. Então o Senhor deu as medidas, né, daqueles compartimentos, né, que comporiam ali o santuário terrestre. E dentre esses componentes, né, esses compartimentos, havia, né, o átrio exterior ali, né, a parte externa ali, onde havia algumas coisas ali, e tudo ali tinha um significado. E o mais importante que eu queria ressaltar para vocês, havia o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo, aquele compartimento do lugar santíssimo, do lugar santo ali, ele representava o corpo de Jesus. Jesus foi esse lugar santo, porque ele saiu da dimensão celestial, da sua glória, do seu trono de glória, e desceu à terra. Ele era o lugar santo, ele era o próprio Deus. Tanto é que vai se afirmar na palavra, né, que nele habitava a plenitude de Deus e também a plenitude do homem. Mas ali Jesus era o lugar santo, ele não era o lugar santíssimo. E antes de chegar no lugar santíssimo, não tinha que se passar pelo lugar santo, certo? Ou seja, aí está em consonância com o que diz a palavra, que Jesus é o único caminho entre Deus e os homens, tá bom? E é o único mediador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para o sumo sacerdote chegar lá no lugar santíssimo, uma vez ao ano, ele tinha que passar pelo lugar santo, tá certo? Pelo lugar santo. Então Jesus, ele era esse caminho. Vocês estão entendendo essa questão toda? Tá? Então, para eu não perder muito tempo aqui, depois você faça um estudo pormenorizado, desculpa que quase não sai a palavra, a respeito da questão do santuário terrestre, tá bom? Para que vocês entendam melhor isso aí, tá? Então, Jesus está falando aqui, ó, quando vides estar no lugar santo, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, que ele entenda. E ele aqui que Jesus estava fazendo menção aqui. Então, a gente precisa agora ir lá em Daniel, no capítulo 11, deixa-me colocar aqui na Bíblia, Daniel, né? Vamos aqui colocar aqui Daniel, capítulo 11, e vamos ler aqui o versículo 31. Não tem como ler tudo, meus irmãos, porque, como eu disse, vai tomar muito tempo e as pessoas não vão ter muita paciência para assistir, tá? 11:31. Aqui a gente está tratando aqui da guerra entre os reinos do bem e do mal, certo? Mas vejam aqui que está escrito que Jesus fez questão de fazer menção. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário. Então a gente já sabe. Que santuário é esse aqui vai ser profanado? O templo físico, o corpo físico de Jesus, que é o santuário do Espírito Santo de Deus. Assim como nós somos templo do Espírito Santo, o Senhor Jesus era templo do Espírito Santo do Pai, certo? Então ele foi esse santuário profanado aqui, tá? Ou seja, a fortaleza, ele é a fortaleza do povo dele, tá bom? E tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora, tá bom? Então Jesus, como sendo o sacrifício perfeito, ele foi morto na cruz. E a sua morte de cruz, daquela forma terrível que vocês já sabem da história, né? Foi o estabelecimento da abominação desoladora, tá? Então, quando alguém fala que a abominação da desolação, tem várias teses aí, né? Várias pessoas estudam e entendem de determinadas formas, né? Que vai ter um templo, que vão se construir um terceiro templo, que vai ser profanado pelo anticristo. Diferentemente disso, eu entendo que tudo isso ocorreu naquela época de Jesus, tá? O seu corpo foi profanado e foi estabelecida a abominação desoladora, tá certo? E também eu gostaria de ler aqui para vocês, Daniel, capítulo 9, o versículo 27. Tá? Vamos ler aqui capítulo 9 e o versículo 27.
a oração de Daniel às 70 semanas do Messias, né? Então, aqui, deixa eu colocar aqui logo no 27 aqui. Vocês devem se lembrar bem. Como está aqui? Vocês devem se recordar, né? Que no contexto de Daniel, capítulo 9, né? Onde está mostrando as 70 semanas ditas de Daniel, após o povo de Deus estar no exílio, né? Sofrendo, e Daniel reconhece e começa a orar a Deus, intercedendo pelo seu povo e reconhecendo que o seu povo realmente fez coisas terríveis, né? Fez coisas terríveis e que o Daniel todo o seu povo, né? Era merecedor de tudo aquilo que estava vivendo, mas ainda assim Daniel intercede pelo seu povo e ele começa a orar ao Senhor. E em resposta às suas orações, né? Em resposta às suas orações, o Senhor manda o seu mensageiro e fala para Daniel. Isso aqui que está escrito no versículo 24. 70 semanas são decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Isso tudo aqui, meus irmãos, principalmente, né, se cumpria no dia da morte de Jesus, da sua morte e ressurreição, ou seja, naquela geração, tá? Jesus, ele foi aquele enviado, né, esse ungido enviado para morrer pelo povo de Deus, tá? E podia se cumprir dessa forma o que estava escrito aqui na profecia de Daniel, na 70ª semana, tá bom? Então aqui mediante a morte e a ressurreição de Jesus e depois mediante a sua vinda ali, né? Tudo isso aqui se cumpria, né? Foi cessada a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, tá? E ungir o Santíssimo. Tudo isso aqui foi ocorrido por meio da morte de Jesus Cristo e ressurreição, ou seja, por meio do seu sacrifício na cruz, tá? A santa cidade era o Senhor Jesus, né? Uma vez ao ano era expiada a iniquidade, então tudo aquilo ali apontava para Cristo. Toda a Bíblia ela aponta para Cristo, tá? E para sua obra de redenção, sua obra redentora. Então ali se consumou tudo isso, tá bom? Tanto é que no versículo 26, né, vai falar assim, ó, e depois de 62 semanas será cortado o ungido, ou seja, cortado o ungido será morto o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir, e esse príncipe aqui não é um anticristo, como muitos entendem, esse príncipe aqui é o príncipe do povo judeu, do povo de Deus, tá? E o que esse povo fez, o povo judeu? Ao invés de o receber, de reconhecê-lo como o Cristo, o Messias, o enviado, né? Eles destruíram o seu corpo. E foi isso que aconteceu, ó. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aqui não é físico. É físico na pessoa de Jesus. Então, mataram Jesus. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações, tá? Agora, no versículo 27 aqui, que é onde eu gostaria de enfatizar mais ainda, diz o seguinte, ó. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Meu irmão, agora eu gostaria de chamar aqui a sua atenção e te pedir que você tenha muita atenção. Eu vou ler aqui novamente o versículo 27 de Daniel capítulo 9 e vou mostrar para vocês exatamente o que está dizendo ali, segundo a palavra, tá bom? E para chegar a essa conclusão, você tem que ler outros versículos, outros capítulos, né? E pegar a Bíblia, o que ela vai se auto-explicar, tá bom? Vamos ler aqui então, Daniel capítulo 9, versículo 27, tá? Vou colocar menorzinho aqui embaixo para não atrapalhar. Vamos ler aqui, ó. E ele fará pacto firme com muitos por 1 semana. Quem é esse ele? Esse ele é o ungido, né? O príncipe, tá? E esse ele é Jesus Cristo. Ele fez um pacto firme com muitos, por quê? Por 1 semana. E quando começou essa 70ª semana? Ou seja, a semana 70 da profecia de Daniel. Semana de anos, né? Esses 7 anos se iniciaram com o início do ministério público de Jesus, conforme eu já falei, que se deu no seu batismo no Rio Jordão por João, tá? Ali se iniciou o ministério público de Jesus, tá? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Por quê?
e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada. Por que aconteceu, fez cessar o sacrifício e a oblação? Muitos entendem que virá um anticristo, que seria uma pessoa, um líder mundial, que vai governar o mundo. Não, confundiram totalmente esse versículo aqui. Esse versículo, no seu contexto, se for ler lá do começo, você vai ver que vai estar falando sobre um ungido, o príncipe que viria a favor do povo de Israel, em resposta à oração de Daniel. Então é preciso estar contextualizado, não pode pegar um versículo isolado e entender de uma forma totalmente separada. Não, aí que ocorre o erro, tá bom? Então, na metade da semana, não se diz que ele cessará uma aliança com muitos, como diz que é um anticristo. Jesus, ele não quebra a aliança. Diz aqui que ele fez cessar o sacrifício e a oblação, porque todos aqueles rituais sacrificiais, né, eles apontavam, eram tipos que apontavam para para a missão de Jesus, ou seja, a sua morte na cruz, tá bom? Então, na metade da semana, Jesus morreu, o mataram, né? O retiraram ali, tá? Destruíram a cidade santa e o santuário do Espírito de Deus, que era o Jesus Cristo, tá certo? Entenderam? Tá mais claro agora dessa forma? Se não estiver ainda, depois peço que você leia com mais calma o que nós estamos lendo aqui. E eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai te conduzir ao perfeito entendimento da palavra, tá bom? Então, ali a gente já viu aqui que o início da 70ª semana se deu com o início com o batismo de Jesus por João Batista, né? Após ali ele foi levado pelo Espírito ao deserto, foi tentado e começou o seu ministério público, tá? Na metade da semana houve a sua morte e a gente tem mais outra metade, que nada cessou, como muitos dizem que a 70ª semana vai ocorrer no futuro, que houve um hiato. Não, ali foi sequencial, tá? As 70 semanas elas ocorreram de uma forma sequencial, tá bom? Então, na metade da semana ocorreu a morte de Jesus, estabelecida a abominação desoladora no seu corpo, do que fizeram com ele, tá? E agora a gente tem mais a metade de uma semana, e vamos falar sobre essa outra metade, que restaria da 70ª semana, nos próximos versículos aqui. Então, eu gostaria de ler agora com vocês Daniel capítulo 12, os versículos, inicialmente o versículo 1 e 2. Vou mudar de capítulo aqui, vamos aqui para o capítulo 12. Aqui no capítulo 12, tá? No versículo 1 e 2 está escrito o seguinte, ó, naquele tempo se levantará Miguel. Quem era Miguel? O grande príncipe. Apesar que muitos não querem entender isto, mas Miguel representava o próprio Jesus Cristo. Porque, em resposta à oração de Daniel, Miguel foi enviado. Tanto é que está aqui, ó, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Tá bom? Então Miguel, ele se levantou a favor do povo de Deus em resposta ali à oração de Daniel e não só de todo o seu povo, né? Não só dos judeus, mas depois a nós que nos juntamos ao povo de Deus. Tá? Então ele se levantou a favor de toda a humanidade. Tá bom? Então Miguel é Jesus, ele era o grande príncipe, se levantou a favor dos filhos do teu povo. E aqui está dizendo, ó, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Tá bom? Então, aí onde eu falo para você, naquele mesmo momento, esse tempo de tribulação aqui foi a tribulação vivida por Jesus Cristo, tá? Foi um período terrível. Imagina você saber que você iria morrer, passar por castigos terríveis que culminariam com a sua morte. E Jesus falou, né? Lá em Mateus, ele fala assim, que ocorreria esse período aqui ele vai dizer assim, ó, vai ocorrer uma grande tribulação como nunca houve até agora, são as palavras de Jesus, e nem nunca mais, jamais haverá. Então Jesus estava afirmando que ocorreria naquela geração tudo aquilo ali, tá bom? E também está confirmado aqui em Daniel, né? Na verdade, tem que estar confirmado porque Jesus estava falando da realização de profecias, né? Inspiradas pelo Senhor ao seu profeta Daniel, tá bom? Então haverá um tempo de tribulação passado por Jesus, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo mesmo, né? Nesse tempo futuro aqui em relação a Daniel, livrar-se ao teu povo, tudo aquele que for achado escrito no livro, tá bom? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, eu vou mostrar para vocês mais adiante que realmente muitos ressuscitaram, né, daquele povo, naquele período, no cumprimento das 70 semanas, tá? E hoje em dia, conosco, ocorre de uma forma diferente. E a gente vai falar a respeito disso um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, aqui, quando a gente trata aqui
Eu vou ler aqui para vocês aqui agora, Daniel, ainda no capítulo 12, tá? Os versículos 11 e 12, e que vai nos dizer exatamente em que momento, né, ocorreria essas grandes maravilhas e essas questões todas aqui que foi falado aqui no versículo 1 e nos versículos anteriores que nós lemos de Daniel, tá? Nos versículos 11 e 12, então vai estar escrito o seguinte, ó: e desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Tu, porém, Daniel, né, vai-te, até que chegue o fim, pois descansarás, e estarás no teu quinhão ao fim dos dias. Então aqui, meus irmãos, aqui, ao final disso aqui, ó, do que está escrito em versículos 11 e 12, se cumpre e termina as 70 semanas de Daniel. Tá? E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, e o que é isso? O holocausto contínuo for tirado. O Senhor Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, através da sua morte, né? Quando diz que Jesus vai ser foi tirado da terra, quer dizer que ele vai ser morto. E através da sua morte, todo aquele ritual de sacrifícios, oblações, de ofertas, né? De manjares, nada mais fazia sentido, porque tudo apontava para ele e ele foi o sacrifício perfeito. Então, aqui está escrito, está dizendo que esse versículo está apontando exatamente para o dia da morte de Jesus Cristo, tá bom? Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, que nós já vimos que o estabelecimento da abominação desoladora foi a morte de Jesus na cruz, tá bom? Então, a partir daquele ponto, haverá 1290 dias. E aqui no versículo 12 complementa: bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Então, aqui se cumpre essa outra metade dessa última semana de Daniel, que se iniciou no seu batismo, a metade foi a sua morte, e mais a metade se cumpriria o que está escrito aqui, escrito nos versículos 11 e 12. Tá bom? A gente sabe que Jesus ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, né? Passou, diz que aproximadamente ali uns 40 dias, né? Ainda com os seus discípulos, e depois ascendeu ao céu. Mas ele disse que não nos deixaria órfão, né? E ocorreu aqui ao final, né, desse período aqui, e se cumpriu, porque a palavra tem que se cumprir. Daniel estava, assim como os outros que já haviam morrido, né? E viram essa volta gloriosa, que todos pensam que vai ser uma volta futura e pensam que será no campo físico. E eu vou mostrar para vocês que isso aqui já ocorreu, né? E Jesus, lá no capítulo 24, ele afirma para os seus discípulos que tudo aquilo ocorreria naquela geração. E mesmo que muitos entendam que aquela geração, e tentem colocar essa expressão naquela geração como uma geração dos judeus, geração da igreja, não. Jesus está falando que naquele tempo se cumpriria, naquela geração, tá bom? Então, ocorreu no campo espiritual essa primeira volta gloriosa, onde todos estavam nos túmulos, né? E o Senhor veio com os seus anjos e recolheu a todos, tá bom? Antigamente, e isso é muito importante eu ressaltar para vocês, o que ocorria antigamente. E muitos não entendem isso e ficam até batendo cabeça, né? O que ocorria antigamente, quando em Salmos, nos outros livros do Antigo Testamento, falam que o homem, quando morre, naquela situação, né, ele não sabia de nada, porque era diferente quando o homem morria no Antigo Testamento, antes da vinda, morte e ressurreição de Cristo. Ocorre de forma diferente. Antigamente o homem realmente ele morria e ele ficava num estado em que ele não tinha consciência. Ele estava ali no túmulo e seu corpo se degenerava, mas ele estava ali naquele estado. Ele não ressuscitava, porque para ressuscitar, quem nos dá o direito de ressuscitar é Cristo, porque ele foi a primícia dos que dormem. Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele veio do céu, né? Ele desceu de lá e ele subiu ao céu. Por isso que a Bíblia vai dizer que só há um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E o Mestre Jesus Cristo, ele vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então só ele, ninguém mais pode me levar ao céu, a não ser Jesus Cristo. Por mais que muitos não compreendam isso e falam e tentem achar outros caminhos para ir ao céu, o que a palavra diz e afirma, e é a verdade, é que só Jesus Cristo nos leva ao céu. Porque só ele veio de lá, só ele morreu
e só ele ressuscitou primeiramente para nos dar acesso. E ele, como sendo parte do Pai, do Deus Todo-Poderoso, nesse processo, ele tem o poder de nos levar de volta ao nosso lar primeiro. Tá certo, meus irmãos? Compreendem isso? Eu gostaria de ler agora Mateus 24, o versículo 28 com vocês. Deixa eu diminuir aqui a minha imagem. Tá? Vamos ler aqui. E já estamos partindo para o final do vídeo, tá? Mateus capítulo 24, versículo 28. Jesus falando ali sobre a manifestação do seu reino. O que está escrito aqui em Mateus 24, versículo 28? Vamos colocar aqui, rapidamente, versículo 28. Né? Aí está falando sobre a ressurreição, certo? Não, eu coloquei em Mateus 28, né? Mateus 24. Mateus 24, versículo 28. Então, continuando aqui, né? Jesus falando sobre a manifestação do seu reino, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele explica lá, ele adverte aos seus discípulos que muitos quereriam, né? Iam querer ainda ver, naqueles dias, ver um dos dias do Filho do Homem e não veriam, porque ele iria para o Pai. Ele não estaria mais ali diante dos discípulos ali, com seus olhos físicos, que eles pudessem ver com seus olhos físicos. Mas aí ele adverte, olha, que ele iria, né? Mas que ele voltaria, tá? E que se por acaso alguém falasse para ele que, Cristo voltou, ele está ali, ou ele está acolá, Jesus adverte e fala assim, se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque onde surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito. Por que ele falou isso? Porque ele estava falando, olha, se alguém vier fisicamente dizendo que é Cristo, que sou eu, não acrediteis, tá? Porque Jesus afirmava que o reino de Deus não virá com aparência exterior, conforme consta lá em Lucas, capítulo 17, no versículo 20. Nós vamos ler mais adiante, tá bom? Então aqui Jesus deixa essa grande afirmação aqui no versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aqui nesta versão aqui está escrito os abutres, mas é uma tradução equivocada. Se vocês pegarem outras versões da Bíblia, né, vai estar escrito de acordo com o original grego ali, tá? Então a palavra é águias. Jesus está falando assim, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E que águias são essas, né? A gente vai ler depois lá em Isaías falando assim, os que confiam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Mais ou menos nesse intuito que Isaías está querendo dizer, e ali foi revelado pelo Espírito Santo do Senhor a Isaías, que um dia, nós vamos estar num estado que a gente vai correr e não vai se cansar, a gente vai caminhar e não vai se fatigar, porque ali é um estado espiritual. Aquilo ali não se tratava do campo físico, porque qualquer pessoa que caminhar ou correr, ela vai se cansar. Isso é o processo fisiológico do corpo. Se você gasta energia, você se cansa. Então ali ele estava apontando, e tem outras passagens que se trata da palavra águia, onde a palavra águia aparece, né? E vocês vão ver que se trata do nosso estado no reino de Deus, tá bom? E o Senhor fala assim, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E isso é o que ocorre hoje em dia, tá? Essa primeira volta gloriosa ocorreu ali 1335 dias depois da sua morte, ocorreu no campo espiritual, e hoje, da mesma forma, ocorre também a volta do Senhor, a manifestação do seu reino, ocorre no campo espiritual. De que forma? Através da nossa morte. E o que muitos não entenderam também, e eu peço depois que vocês leiam também, o Senhor Jesus esclarecendo, né? Estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Estarão duas numa cama, né? Lucas vai falar, né? Uma será levada, outro será deixado, né? E estarão dois trabalhando, duas moendo, uma será levada, outra será deixada. Ali o Senhor está dizendo o seguinte, o meu reino se manifesta no momento da morte das pessoas, tá entendendo? Não quer dizer aquilo ali, que aquele que foi deixado não vai ser levado também no momento certo. Aquela pessoa que foi deixada, ela vai ser levada, se segundo a misericórdia do Senhor, para o seu reino, ou se não, ela vai ser deixada para o julgamento e o castigo eterno com os ímpios, tá
Certo, meus irmãos? Então é dessa forma que ocorre hoje a manifestação do Senhor para o ser humano, tá? É através da nossa morte, tá? Então, aquela primeira volta gloriosa ocorreu na geração de Jesus, conforme ele mesmo avisou e predisse lá em Mateus capítulo 24, tá bom? Tudo aquilo ali ocorreria naquela geração. E hoje em dia, nós somos arrebatados, puxados com violência para o reino de Deus por meio da nossa morte. No momento da nossa morte, é uma passagem muito instantânea, que a gente, no mesmo instante, a gente está com o Senhor nos ares, tá? E a gente aqui já começa a falar, volta a falar sobre o milênio. E esse milênio, ele começou no céu. O milênio ocorre no céu. E ele começou a ser contado a partir do momento que todo aquele povo da geração do Antigo Testamento até os dias de Jesus, aqueles que haviam morrido, foram retirados e levados ao céu. Ali começou um milênio, o milênio no céu, tá? As pessoas passaram a habitar com o Senhor nos céus. E hoje em dia nós vamos nos ajuntando a eles, tá? Cada pessoa que morre hoje em dia, cada servo de Deus que morre, vai se ajuntando a ele nos ares e vai estar lá naquela dimensão, na dimensão celestial, tá? E é lá que está ocorrendo o milênio. De forma alguma, e às vezes eu até acho, as pessoas forçam a barra para dizer que o milênio vai ser na terra. De forma alguma. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Muitos dizem que Jesus vai descer um dia com a sua igreja, né? E vai fazer aqui na terra vai reinar aqui na terra entre o povo, fazendo um período perfeito de paz, de justiça. É claro que o Senhor seria capaz disso também, mas não é dessa forma que ocorre. A gente sabe que esse mundo jaz no maligno e que enquanto houver um ser humano na face da terra, haverá pecado, tá bom? Então trevas não se misturam com luz. O milênio, ele ocorre no céu e esse período perfeito, que não são 1000 anos, é um período perfeito, simplesmente está na contagem do Senhor esse tempo, tá? Ele começou ali a contar desde o momento que o Senhor veio, levou com seus anjos todos os seus servos do Antigo Testamento e até os que haviam morrido imediatamente antes da sua morte. E hoje nós vamos nos ajuntando com eles e vamos cumprindo o milênio no céu. E um dia o que ocorrerá? Um dia ocorrerá que o Senhor Jesus voltará a essa terra, quando não mais existirá ninguém vivo nessa face dessa terra, mas somente Satanás e os seus anjos, aqueles que não foram julgados capazes de herdar os céus. Tá? Então, quando você vê hoje as pessoas cometendo todo tipo de pecado, de iniquidade deliberada, sem se preocupar com Deus, roubando, matando, estuprando, né? A gente vê muitos juízes causando injustiças, muitos políticos roubando, tirando o dinheiro da saúde e das pessoas pobres, da alimentação das pessoas pobres, roubando e achando que Deus não está vendo e achando que eles estão passando impunes simplesmente porque a justiça do homem não os alcança, mas a justiça de Deus alcança. E um dia a palavra de Deus diz que nós vamos estar no milênio com o Senhor e nós vamos julgar as nações. E que nações são essas que nós vamos julgar? São estes mesmos que estão aqui causando todo tipo de sofrimento à humanidade e achando que vai passar por isso mesmo. Aquele que rouba e mata a troco de nada, o bandido que chega e mata um pai de família a troco de um celular, de um relógio, né, que está no pulso da pessoa ali, de umas poucas moedas, e aquela pessoa não se arrepende. Da mesma forma o político que rouba, ou seja, a pessoa que pratica todo tipo de iniquidade, de pecado, e acha que está impune. Todas essas pessoas vão ser julgadas por você. Por isso que a palavra de Deus, a palavra de Deus pergunta: ou não sabeis vós que vocês vão de julgar as nações? Então essa é a nossa grande responsabilidade. Por isso que a gente tem que estar buscando no Senhor força e sabedoria para permanecer firme até o fim, para que nós possamos herdar a coroa da vida, tá bom? Um dia a gente vai voltar com o Senhor, quando deixar de existir vida na face da terra, vida física, mas os espíritos estarão aqui, Satanás e os seus anjos, e nós viremos julgá-los, porque nós faremos parte do Senhor, nós seremos parte do Senhor, nós estaremos com Ele, e um dia tudo vai ser, isso aqui vai deixar de existir, essa terra aqui, e diferentemente do que muitos imaginam, o milênio não será na terra. Não tem como, meu irmão.
Não, é até estranho alguém pensar que Jesus um dia vai vir para reinar nessa terra, né? Fazer tudo isso aqui ficar perfeito. Não, diferentemente disso, não ocorre dessa forma. Tudo é questão espiritual. E eu gostaria de ler aqui para vocês, ó, Lucas 17, 20. E a gente já está passando para o final aqui do vídeo, tá? Lucas 17, 20, deixa eu diminuir aqui a minha imagem. Deixa eu citar essa das últimas passagens bíblicas aqui. O que está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vamos ver o que está escrito aqui em Lucas 17, 20. Lucas 17, versículo 20. A vinda súbita do reino de Deus. Está vendo aqui, ó? Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Tá? Eu vou ler aqui rapidamente os próximos versículos para contextualizar melhor vocês, né? A vinda súbita do reino de Deus. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis, porque não estaria mais ali. Dir-vos-ão, ele ali ou ele aqui, não vades, nem os sigais. Pois, assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas, né? São a grande tribulação que ele passaria, tá? Isso aqui é a verdadeira grande tribulação. E que seja rejeitado por esta geração. Tá? Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Agora aqui, muito importante que vocês reflitam sobre isso que está sendo falado por Jesus aqui. Assim como ocorreu nos tempos de Noé, também nos tempos de Ló, que ele vai estudar abaixo, ocorre nos dias atuais. Vocês vão ver que é dessa forma. Né? Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Então, essa questão aqui, que está enfatizando aqui, é a morte, a destruição. Tá? Destruição física do homem. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Está claro agora para vocês? O Senhor se manifesta a nós nos dias atuais, no dia da nossa morte. Quando vocês virem falar a expressão naquele dia é o dia da nossa morte. Então aqui, ó, versículo 31. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casa, não deixa para tirá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo não volte atrás. Tá? Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar preservar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a vida, que a perder, conservá-la-á. Aqui tem um grande mistério e ao mesmo tempo uma grande revelação para aqueles que entenderam, tá? E vocês vão ver também nos versículos consecutivos, que é realmente disso que o Senhor Jesus está falando, tá? Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. Aí ele vai aqui, ó. Quem procurar preservar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que que a perder, conservá-la-á. Jesus está falando aqui, naquele momento da nossa morte, a gente vai ter um estado de consciência que pode ser que a gente não queira ir, né? Então ele está dizendo assim, ó, quem preservar a sua vida, perdê-la-á. Se você se prender a este mundo por conta das coisas do mundo, você vai perder a sua vida. Você vai conservar a sua vida física, mas porque você deu mais importância para as coisas do mundo do que para as coisas espirituais, você vai perdê-la, tá? Aí ele vai dizer aqui, ó, na sequência, olha que maravilhoso, ó. Assim como também foi falado lá em Mateus 24. Digo-vos, palavra do Senhor, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Perguntaram-lhe, onde, Senhor? E respondeu-lhe, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres, que eu já falei que não são abutres, são águias. Se pegar outras versões, a maioria das versões vai dizer águias. E aqui traduziram erradamente essa palavra aqui. Tá? Jesus está falando exatamente do momento da nossa morte. Tá? Então, quando as pessoas estão
dormindo. Eu conheço um casal que a esposa morreu dormindo, né? Era serva de Deus. Ela foi tomada naquele momento. O que foi deixado também é servo de Deus. No tempo, o Senhor o levará, tá? No trabalho, juntas moendo. Aqui o Senhor está falando das coisas, da atividade do ser humano, tá? No trabalho, ou indo para o trabalho, ou estudando, não importa, né? É nesse momento que a gente morre, em variados momentos, né? E nesse momento, não se preocupe se você tem alguém que morreu em determinada situação, e preocupa se aquela pessoa morreu, sofreu ou não, não se preocupe com isso. A misericórdia do Senhor era tão grande que naquele segundo, num piscar, num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago, o Senhor se manifesta a ela. E certamente aquele seu ente querido que servia ao Senhor está com o Senhor nos ares. E se porventura ele não servia ao Senhor, saiba que a justiça do Senhor é perfeita. E confie no Senhor, sabendo que se ele merecia ou não estar no reino de Deus, isso cabe ao Senhor. E confie no seu Deus e saiba que a justiça do Senhor é perfeita. Deus é o justo juiz, tá? E Jesus também afirma aqui, é a mesma passagem, análoga, né? Onde o Senhor respondeu, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias, tá? Então a gente já sabe que águias é a nossa situação no reino de Deus. Está claro para vocês, meus irmãos? Está claro para vocês aqui? Então agora eu gostaria de voltar lá e ler novamente aqui o milênio, tá? Aqui em Isaías, Apocalipse capítulo 20. E deixar aqui para vocês, ó. Eu creio que tenha ficado bem mais claro. E se não ficou, volte novamente, tá? E volte novamente aqui e medite na palavra do Senhor. Então vi uns tronos e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Então é isso que ocorreu com aquele primeiro povo após a morte de Jesus ali, 3 anos e meio depois, né, que foi levado aquela volta gloriosa do Senhor no campo espiritual, tá? E o que ocorre conosco hoje, quando nós vamos morrendo, nós vamos sendo arrebatados ao estar com o Senhor nos ares, e a gente vai estar lá no reino de Deus, e vai sentar em tronos, e nós vamos estar julgando as pessoas, tá? Os anjos de Satanás. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam um sinal na fronte nem nas mãos. E reviveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. E é o que ocorre conosco, tá bom? Sobre essa questão aqui da besta, eu também tenho um vídeo também, onde eu posso deixar aí no card também, falando sobre esses assuntos, que vai deixar você mais inteirado também sobre esse assunto, tá? Então eu espero que tenha ficado claro o que eu entendo sobre o milênio, tá? Então, para ficar bem claro a minha posição e de acordo com a palavra, tá? Isso aí é você que vai verificar na palavra, vai ler com bastante calma, porque aqui a gente tem que ser um pouco rápido, e você vai entender. O milênio não ocorrerá futuramente, nem está aqui na Terra. O milênio já está ocorrendo no campo espiritual, porque 1335 dias após a sua morte, no campo espiritual, ocorreu a volta gloriosa do Senhor Jesus. E hoje em dia, aos que vão morrendo, né, conforme Jesus falou, estão 2 morrendo, uma será levada, será deixada, estarão 2 na cama, dormindo, uma será levada, será deixada, 2 trabalhando, 2, não importa. A gente vai sendo levado a estar com o Senhor nos ares. E a gente vai estar vivendo o milênio, esse período no reino de Deus, nesse lugar onde habita paz, justiça e alegria no Espírito Santo, tá? E esse milênio findará no dia em que deixar de existir pecado na face da terra. Isso aqui vai estar desolado, totalmente sem vida física humana, mas somente Satanás e seus anjos estarão nessa circunscrição terrena. Aí nós descemos com o Senhor e sua igreja maravilhosa, e a gente vai descer aqui. Aí nesse momento a Bíblia diz que em Apocalipse 20 que Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. Ele vai tentar ainda enganar as nações, mas ele vai ser destruído, tá? Ele e os seus anjos. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Muito obrigado pela tua atenção. Se você ficou até o final aqui, gostaria de te parabenizar, porque você tem, mesmo nas nossas imperfeições, buscado aprender da palavra do Senhor. E é isso que eu tenho feito da minha parte também. Pode ser que eu esteja não totalmente certo, né? Errado em algumas coisas, ninguém é perfeito, mas eu tenho sempre me colocado com muita responsabilidade para estudar sobre a palavra de Deus e estudar profundamente. E é isso que eu gostaria de te orientar, tá? Que você pegue a sua Bíblia agora,
pegue essas referências bíblicas, se contextualize todas as passagens bíblicas que você for ler, não leia versículos isolados, e você vai ver que ocorrerá dessa forma. E qual é a certeza que eu tenho disso? Agora eu gostaria de ser um pouco ousado aqui. Eu gostaria de dizer, te orientar e te fortalecer a que você siga a tua vida aqui na face dessa terra, servindo ao Senhor, pedindo ao Senhor que te conduza nos teus projetos, nos teus propósitos, né? Que você continue fazendo planos para você e para a tua família, planos de crescer, de aprender do Senhor e também de crescer para que você consiga ter da melhor forma o teu sustento, tá? Então que você estude, que você faça faculdade, que você empreenda. E isso aqui, essa vida aqui, meu irmão, ela vai longe ainda. Vai muito longe, muito longe, muito longe. Mas o principal de tudo é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas que nós precisamos, né? O alimento, a vestimenta, tudo, a moradia, o Senhor vai providenciar. Então a gente tem que fazer a sua parte. Não desanime dessa vida, tá? Nosso lar primeiro é o reino dos céus, e lá é a nossa pátria verdadeira, e é lá que nós iremos morar. Mas enquanto isso, nós temos que passar por aqui, por essa terra, e o Senhor quer que você seja abençoado aqui nesta terra. E que você seja abençoado e abençoador. Que você busque, viva e estude, tá? Oriente seus filhos e filhas a estudarem também, a crescer, né? No conhecimento da verdade, da palavra principalmente, e que você vá até o teu... E naquele dia, quando chegar o dia da sua morte, que você não sabe quando vai ser, por isso que você tem que estar preparado a todo instante. Tem que ser sóbrio e vigiar, porque você não sabe a que hora há de se manifestar o seu Senhor, tá bom? É isso. Eu espero que você tenha entendido e tenha ficado mais claro. As coisas tenham ficado mais claras para você agora, tá bom? E mesmo que esses ensinamentos que eu tentei passar para você hoje aqui estejam um pouco diferentes do que a maioria você já ouviu até hoje, isso não quer dizer que eu esteja errado, não. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e você comece a estudar. E você vai ver que tudo isso faz sentido. Deus é maravilhoso. E o seu filho foi fiel, perfeito, e ele é o nosso Salvador. Te agradecemos, Senhor, por este estudo. Peço que abençoe a vida dessa pessoa que está aí do outro lado, Senhor. Abençoe a vida da sua família. Sua fortaleça até o fim, para que naquele dia ela possa ouvir dos teus lábios, Senhor: vinde bendito do meu filho. Vinda bendita do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? É isso que eu quero escutar também. E em nome de Jesus escutaremos. Fique na paz. Se te acrescentou algo a esse vídeo, peço que você curta, se inscreva e compartilhe e comente para me ajudar a propagar o Evangelho de Cristo. Um grande beijo do seu amigo, um beijo no seu coração, do seu amigo e irmão Silvio Costa. Até o nosso próximo vídeo.